Bom dia. Olá, bom dia, Alexandre. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bom senhor dia. Lindsay. Bom ano a todas e todos. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Tá de volta, Márcio. Gilberto. Sim, sim, ainda mais a mudança de dia favorece mais ainda, que minhas aulas de quarta e quinta, de terça e quinta seguem sendo terças e quintas. Vamos deixar o pessoal entrar aos poucos e a gente já começa, tá? Agora o Gilberto tem um novo view, né, da câmera dele, é quase uma câmera de assim, parece no teto, né? De fato, eu a pendurei bem longe mesmo, porque aí eu posso dormir nas reuniões de colegiado. O pessoal está entrando, só mais um momentinho a gente já começa. Dessa vez vai estar sendo já gravado e consegui configurar para a reunião começar já gravando e com transcrição, que agora a gente tem IA no Meet, né? Não me diga que o Meet está fazendo isso. Sério? Sim. Ah, rapaz, eu tenho que descobrir isso. Como é que você fez a configuração? É só procurar nas configurações que aparece. Sim, se você tiver, é que eu pago um plano, né, Eu que é eu de... tenho o plano deles Eu também. tenho? Tem. Isso, então é só ir na configuração da Ah, própria reunião que você consegue habilitar antes mesmo dela começar. isso é muito bom, porque tem também grupo de estudo que vai começar na terceira semana na terceira semana agora, e é também via Google Meet. Uhum. Isso é muito bom, porque durante as reuniões a gente acaba tendo alguns insights, algumas coisas assim, e de vez em quando, e a gente nunca escuta de novo. Eu nem volto. Agora está mais fácil. O Zoom também está tendo isso, né? Mas eu acho que para quem assina, né, tanto o Meet, né, a plataforma do Zoom, da Google, então tem isso. Até esses dias, antes de, eu acho que o Felipe Teles, eu estava conversando com ele, ele falou, não é possível que tem isso, daí ele também colocou, porque facilita muito, né, ajuda. Em alguns grupos também de supervisão facilita bastante também, assim, porque daí vai sair divididos tudo certinho, assim, quem falou o quê e tal. É bom para organizar. E depois, se você quiser compartilhar o resumo de como é que foi a reunião, é bem bacana. Pessoal, assim, já entrou um bocado de gente, né? Pessoas novas, pessoas que já estão acompanhando. O que que eu pensei hoje, né? Dar uma apresentação, fazer uma breve apresentação sobre esse grupo, para quem está começando agora, tá? E falar um pouquinho do histórico. Então, eu pensei em alguns pontos. O primeiro falar como esse grupo começa, qual que era o objetivo dele, para onde que ele vai, o que que a gente vai se deparando e o que que ele é hoje, né? Porque ele não é a mesma coisa do começo, né? Então, primeiramente, queria agradecer a presença, né, de todos aqui. Meu nome é Lindsay Oishi, eu participo da Pola São Paulo, né? A Pola Abertura Piloto Lacan, em São Paulo. Represento a Pola. Eu estou em Uberlândia, Minas Gerais, moro aqui há um bom tempo, mas sou de São Paulo. E esse trabalho ele é uma parceria entre sedes, então a gente tem o Gilberto, da Pola Brasília, temos outras pessoas que também são da Pola, mas o grupo de trabalho basicamente atual é Gilberto, da Pola Brasília, eu da Pola São Paulo, e da Gabriele, que não está aqui hoje, ela não pôde, mas ela participa
por Apola Paris. E, inicialmente, esse grupo seria um grupo de estudo, né? Como esse trabalho do Alfredo, essa obra do Alfredo, As Estruturas Clínicas, ele só tem em espanhol, que é esse livrinho aqui, ó, né, o volume 1, né, o livro físico, eu me propus a fazer, né, durante as reuniões, as pessoas começaram a ter dificuldade, porque nem todo mundo domina o espanhol, e inicialmente ele começa como um grupo de quase tradução simultânea, para tentar trabalhar. Depois disso, eu tento organizar um pouco melhor e tento traduzir, e, quando possível, entregava o material traduzido para o estudo, até que na jornada internacional da Pola, né, que aconteceu em, se eu não me engano, de 22, né, final de 22, ou 23, final de 23, que foi em Brasília, numa conversa com o Alfredo e depois com a Alba, foi sugerido, e com o Gilberto também foi sugerido, fazer desse grupo que, que não tinha como intenção inicial traduzir o livro. Então, esse grupo, de repente, ele sai de um grupo de leitura para um grupo de tradução e leitura, e essa é a minha primeira experiência como um ofício de tradução, né? Não sou um tradutor de ofício, né? E de lá para cá, esse grupo se transforma num grupo de tradução e leitura, né? Onde nos encontramos, inicialmente era quinzenal, depois, ano passado, passou a ser semanal, onde fazemos a leitura, né? É um grupo de leitura, então vamos de linha a linha lendo, e a gente vai de linha a linha lendo o que eu fui traduzindo. E nisso tem idas e vindas, eu vou e volto, inclusive na própria tradução, fazendo correções, porque tem uma característica da tradução, né, que não é uma coisa, enfim, quando a gente traduz é algo que não deixa de ser uma interpretação, né? Então, partindo da lógica do significante, onde cada palavra, de alguma maneira, a gente vai tentando buscar uma aproximação daquilo que o Alfredo trabalhou em espanhol e eu vou passando para o português, e nem sempre tem uma correspondência direta, né? Geralmente não, né? E, de alguma forma, quando a gente está pensando numa cadeia significante, a gente está pensando o seguinte: a partir da covariância, isso também se aplica à tradução, se a gente mudar um termo, isso vai ter uma modificação em cadeia, né? E para além disso, é uma pesquisa. Então, nesse sentido, a tradução, de alguma forma, me faz ter que voltar em alguns conceitos, como, por exemplo, o Alfredo é um autor que ele trabalha, ele tem uma escrita que segue um certo fio lógico, então ele vai pegar um termo e ele vai trabalhar com esse termo durante muito tempo. Então, se eu vou fazer a tradução de um termo e não fico atento a esse termo que o Alfredo utiliza, eu me perco na tradução e ela perde esse fio. E a gente encontra alguns impasses, por exemplo, o Alfredo está utilizando uma versão específica de Lacan. Quando eu vou fazer a comparação, por exemplo, ou no francês ou no português, a gente vai encontrar diferenças. E nessas diferenças, às vezes, o termo que o Alfredo utilizou na tradução estabelecida, por exemplo, pelas AA, não está daquela forma. Então, daí eu preciso optar por uma tradução nossa, e não utilizar a estabelecida. Uma opção que eu venho refazendo, então, eu já enviei para vocês desde o capítulo 1, eu posso enviar, mas ele está sempre sendo revisado. Uma opção que eu utilizo agora, eu voltei para o capítulo 1 e estou revisando e traduzindo, é colocando no texto, para depois, quando a gente enviar para a editora, a tradução da citação que o Alfredo ou pegou de, de alguma obra já estabelecida do Lacan, ou que ele mesmo traduziu, eu faço essa tradução, e coloco logo abaixo a tradução estabelecida pelas AA, para a gente fazer a comparação.
Então, nisso a gente vê que algumas coisas, assim, não são tão simples, né? Então, assim, são feitas escolhas e tudo mais. Além disso, a gente vai ter algumas particularidades na tradução da língua espanhola, né, do castelhano, para o português. Por exemplo, vocês, em espanhol, vocês não vão encontrar recalque, e sim repressão. E em português, quando a gente lê a obra do Freud, por exemplo, a gente encontra repressão e encontra recalque na tradução. As duas, os dois termos. E, e aí, enfim, a gente tem um problema aí, porque, de alguma forma, na língua portuguesa, teve essas duas opções. Na espanhol, é repressão, repressão. Né? E daí, quando eu vou pesquisando isso, eu tenho que, por exemplo, fazer notas, por exemplo, em relação se eu vou optar por recalque, eu tenho que, mais ou menos, o que eu faço? A obra do Alfredo já foi traduzida em alguns livros, né? Modelos e esquemas, Grafo do Desejo, outro Lacan, é, A Origem do Sujeito em Psicanálise, e de alguma forma eu vou vendo mais ou menos quais foram as linhas, né, as opções de tradução, para eu poder seguir mais ou menos uma certa coerência na tradução. Então eu vou fazendo algumas notas, por exemplo, a tradutora, por exemplo, do volume, se eu não me engano, volume 2 da obra do Freud, né, que é um estudo sobre histeria, ela vai colocando algumas notas falando da primeira vez que o Freud coloca repressão e depois recalque. Então, e como que isso foi estabelecido no Brasil? Então a gente tem um campo também, um campo psicanalítico, e a tradução não é um campo também em disputa, tá? Existem os tradutores do francês, os tradutores do alemão, e aí é uma confusão enorme. Então, por exemplo, o termo fantasia ou fantasma, né? Aqueles que traduzem do alemão abominam a ideia de traduzir como fantasma, mas já os lacanianos optaram por fantasma. Então, assim, são várias questões colocadas, então o trabalho de tradução não é uma coisa muito simples. Tá. Dado esse preâmbulo, um outro ponto importante, eu não sei quem de vocês já tem proximidade com o trabalho do Alfredo e, consequentemente, da Apolo. É, é importante localizar no tempo essa obra do Alfredo. Tá? A gente está falando de um texto de 2003. E a maioria dos textos que viraram livro do Alfredo foram trabalho de seminário, de cursos que ele deu na Argentina. Então, assim, a gente tem um hiato entre o Grafo do Desejo, que, se eu não me engano, é de 1993 ou 96, eu posso até olhar aqui, porque é importante a gente localizar algumas coisas. Acho que é de 93, ou seja, 10 anos depois. Tá. 10 anos depois, o Alfredo, durante 10 anos, ele vai produzindo um texto. Ele vai trabalhando esse texto ou em formato de seminário, em formato de cursos. E aonde é que estava o pensamento do Alfredo nessa época? Por que eu estou falando isso? Porque, para quem tem contato com a Paula, com o Alfredo, de forma assim, mais recente, é muito comum trabalhar com uma chave de leitura chamada desambiguação, que é muito característico atualmente da Paula. A chave de leitura da desambiguação é a chave onde faz um trabalho epistemológico, né, a respeito de como é pensado os paradigmas em Freud e Lacan, o inconsciente em Freud e Lacan, né, enfim, os conceitos em geral, e há uma distinção. Isso tem várias assim justificativas. Inclusive, faço convite a vocês, o Sander e o Raimundo, da Pola São Paulo, vão fazer um grupo de pesquisa sobre esse trabalho de desambiguação, que foi um livro que o Sander organizou, mas fechando esse parênteses aqui,
Então, é importante localizar que no tempo, em 2003, o Alfredo não estava, a Pola e Alfredo não trabalhavam com essa chave ainda. Né? Então a gente tem uma característica da obra agora, do ensino do Alfredo, que não é esse. Tanto é que se você tiver a oportunidade de ler livros anteriores às estruturas clínicas, ou se vocês chegaram a conhecer a obra do Alfredo a partir de outro Lacan, a gente está falando de tempos distintos. Tá? Então, por exemplo, a gente tem entre as estruturas clínicas 1 e a 2 um intervalo enorme, onde a gente vai ter, por exemplo, um livro sobre topologia que o Alfredo escreve, depois a gente vai ter sobre a pulsão respiratória. Então, qual que era o tema fundamental, né, da época das estruturas clínicas? Nesse período, o Alfredo vinha, não havia uma desambiguação, então tanto é que vocês vão ver que o Alfredo tem uma outra leitura de Freud nesse livro, e ele está tentando fazer com que a psicanálise seja comunicável, seja mais racional, seja mais científica, seja mais lógica. Tá? Então, esses eram os parâmetros utilizados da época. Tá? Então, não busquem nesse texto a chave de leitura da desambiguação, porque não está. Aí. Enfim, então, a partir disso, eu pensei em, explicar para vocês um pouquinho, falar sobre o contexto, então eu trouxe um pouquinho o contexto histórico, que eu acho que é importante para a gente entender, né, esse trabalho, né? Então, aqui realmente o Grafo do Desejo, que é um livro bastante interessante, é um livro que foi muito lido pelo campo psicanalítico aqui do Brasil, e as estruturas clínicas traz uma proposta nova, que é pensar a clínica, né, a clínica lacaniana, a partir da ideia de extração ou não extração de objeto A. E ele vai fazer, a partir disso, uma tabela onde existem dois termos que são fundamentais, que é intervalo e holófrose. O intervalo seria aquilo que estaria mais colocado à neurose, e a holófrose à psicose, mas não só. Né? Então, ele traz assim uma certa renovação, ele tenta buscar uma nova leitura importante a nível do que seria uma estrutura clínica. Deixa só a pessoa entrar. Então, assim, é um livro bastante interessante. Outro ponto importante desse texto do Alfredo que vocês vão ver aqui, assim, se vocês pegam um sumário, ele faz um trabalho bastante específico, né, dos capítulos. Então, o primeiro capítulo que ele vai trabalhar é sobre uma abordagem lógica das estruturas clínicas. Tem mais gente entrando. Então, nesse primeiro capítulo, ele vai trazer as propriedades, as características daquilo que ele acredita que falta à psicanálise da época. Né? Um rigor conceitual, a relação entre ciência e saber, o que seria reintroduzir a verdade né, dentro do campo do saber. Ele vai trabalhar com a noção de sujeito da ciência, que seria esse o sujeito com o qual a psicanálise opera. A noção de sujeito aqui fica mais delimitada a isso, não tanto quanto foi trabalhado posteriormente sujeito enquanto tema, né? Incompletude de verdade, lógica. Já no capítulo 2, ele vai fazer uma distinção entre uma clínica, que seria a clínica freudiana do pai, né, de Édipo, para uma clínica que ele vai chamar para mais além do pai. Tá? E essa clínica, que é o capítulo 2, vai trabalhar com a ideia de estrutura, ele vai começar a introduzir a ideia de covariância, o que ele entende como estrutura das estruturas clínicas. Então, a gente vê uma influência muito grande do pensamento estruturalista aqui,
Tá? E no capítulo 2 ele introduz a ideia de intervalo e holófrase como uma tabela. E a ideia, e o principal disso aqui é uma coisa bastante importante, é que a partir do capítulo 2 ele introduz o terceiro, que é sobre loucura. O conceito de loucura em Lacan. Por que é tão importante esse conceito de loucura em Lacan? A gente poderia pensar assim, que ele é quase um capítulo do que um capítulo de Hegel, né? Mas assim, um capítulo de Kojève que o Lacan estudou, né? Mas a noção de loucura, que eu não vou entrar aqui, mas apenas introduzir, é a ideia, porque ela se relaciona primeiro com a teoria do significante e com a ideia de covariância. Por quê? Por que é tão importante? O louco aqui, ele vai fazer uma distinção entre loucura e psicose, que é muito importante. E a loucura, nesse sentido, seria acreditar numa identidade, né? Uma fixação de uma identidade. Então, aqui a gente tem uma proposta importante a respeito do que é neurose, do que é psicose, do que seria qualquer uma dessas possibilidades de posicionamento discursivo. E pensar que o neurótico é neurótico enquanto identidade seria loucura. A histérica, histérica, obsessivo, obsessivo e etc. Né? Porque, de alguma maneira, está tudo numa condição de covariância. Para você estabelecer, teoricamente, a ideia de histeria, você está na relação com todos os outros significantes que compõem a estrutura clínica. Então, por isso que esse capítulo da loucura, o capítulo 3, é muito fundamental, tá? Para a gente poder pensar. O capítulo 4, ele vai trabalhar a ideia de intervalo holófrase a partir daquilo que seria um dos textos principais do Estruturas Clínicas, volume 1, é de uma questão preliminar, que está nos escritos, né? Onde Lacan trabalha com metáfora paterna, vai trabalhar com esquema R, vai trabalhar com esquema I, no caso de Schreber, vai pensar no que seria algo do normal, uma estrutura normal, ou seja, uma estrutura legalizada. Então, vai trabalhar com conceitos muito fundamentais aqui, a partir desse momento para frente, como falo, o significante da falta no outro. Ele vai trabalhar a diferença de o que falta é o pai que castra, não o pai que castra, né? O conceito de falta, de não todo, de incompletude, tá? E uma característica nesse tempo, pelo menos desse livro, da escrita do Alfredo, é que ele é muito coerente com a ideia ao escrever. Ele, de alguma forma, ele aplica o conceito na própria escrita. Então, ele vai pensar a partir de covariância e ele tenta manter essa coerência na produção teórica dele. Então, a gente vai ter dois capítulos sobre intervalo e holófase, que é o capítulo 4 e 5, parte 1 e parte 2. São capítulos bastante extensos e bastante complexos, que vão trabalhar conceitos muito fundamentais. Ele vai assim, detalhar muito, principalmente o esquema R, né, e todos os elementos que estão presentes ali no esquema R. Depois a gente vai ter a parte final do intervalo holófrase, que é o capítulo 6, que é a terceira parte. Então, ele vai fazer um contexto histórico a respeito do que é a noção de mistério, de falo, tá? Até a gente chegar onde a gente está agora, que são os próximos dois capítulos, que é Psicose parte 1 e Psicose parte 2, que é o capítulo 7 e 8. No capítulo 9 é a resposta psicossomática, onde que ela se encontra nessa divisão, nessa separação entre dessa tabela holófrase e intervalo. A resposta psicossomática vai estar colocada em dois capítulos, capítulo 9 e capítulo 10. E no final, ele vai apresentar o capítulo 11, que é holófrase psicossomática, psicose e debilidade mental. Que debilidade mental é um conceito que foi utilizado, essa nomenclatura, pelo Lacan. Tá?
Então, aqui, deixa eu ver só se eu... as minhas anotações, se eu esqueci alguma coisa. Não. Então, basicamente, esse é o contexto, tanto o contexto histórico, né, qual que é o tempo das estruturas clínicas, volume 1, né, qual Alfredo é esse, né, que está escrevendo, com quem que ele está conversando, com quem ele está criticando, quem que ele está respondendo, tá? É bastante fundamental, isso. E além disso, conceitos bastante importantes, Solófrios e intervalo, que é curioso, assim, me ajudou muito a entender a própria psicose, não mais como um quadro clínico, né, como uma nosografia. Enfim, antes de eu começar, eu pensei em fazer também uma certa... recapitular o capítulo 7, né, rever o capítulo 7, antes da gente terminar. Eu queria ver se vocês têm alguma questão, algum comentário a respeito dessa contextualização sobre as estruturas clínicas, alguma dúvida, né? Porque, enfim, eu passei, mas é um panorama mais geral. Gilberto, você quer falar alguma coisa também? Não, na verdade, é só uma curiosidade. Você falou do livro do Sander sobre a desambiguação. Que livro que é esse? Olha, esse livro, se eu não me engano, ele foi escrito no ano retrasado, e ano passado eles tiveram várias publicações. Ele coordena, são vários artigos que vão estar, por exemplo, pessoas da Pola, como o Martim, a Flávia, ele, mas também convidados, como, exato, esse livro que o Alexandre está mostrando, é Desambiguar Lacan e de Freud. O Ricardo Gondebeck também tem um capítulo nesse livro, que é um, né? Ah, lembrei, é o que deu a polêmica lá do Goldberg. Agora caiu. Isso, ou seja, ele tem um capítulo crítico a respeito É isso aí. dessa chave de leitura, da desambiguação, e esse ano o Sander e o Raimundo vão fazer um trabalho bastante interessante. Quem puder participar, é só fazer inscrição lá, tá? É isso, Gilberto. Mais alguma? Você tem um livro, poxa. Isso, ele tem. Desambiguar Freud Lacan. Pessoal, vocês têm alguma questão referente a esse contexto, essas questões que eu pude introduzir, questões a respeito da tradução? Querem comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Se não, a gente pode falar um pouquinho do capítulo 7, é onde a gente parou. Lembrando que a maioria das gravações está disponível no YouTube, né, no canal da Polo Belândia. Eu começamos a gravar na metade do capítulo 2, porque como eu fui falando, não foi algo planejado, foi algo, vamos gravar que vai ajudar, e sim, ajuda bastante, tá? Então, nas gravações, assim, são muitas gravações, né? Já, se eu não me engano, a gente começou em 2022, né? Esse trabalho já tem um bom tempo já que a gente está nesse livro, né? Então tem bastante gravação, sim. Está dividido lá na playlist por capítulo, tá? E daí também, além disso, eu fico à disposição, porque apesar da gente estar trabalhando aqui numa sequência, né, de capítulo, caso, por exemplo, né, tanto no grupo, ou se vocês quiserem me enviar, se vocês estiverem lendo, quiserem rever algum conceito, rever algum capítulo, rever alguma parte. O importante também é lembrar que eu não sou o autor do livro, né? Tá? Então, tem coisas que eu estou aqui como um leitor, um tradutor, né, estudando também. Então, eu não sou o Alfredo. Então, tem coisas que talvez, né, vocês quiserem, a gente pode até, uma das
das propostas que a gente tem quando lançar o livro é, obviamente, convidar o próprio Alfredo, né, para o lançamento, mas antes do próprio lançamento, poder fazer, às vezes, um encontro do nosso grupo. Então, a gente convida o Alfredo para falar, se vocês tiverem questões, dúvidas, quiserem retomar. Eu digo assim, porque tem sempre o lançamento do livro da editora, né? Isso que eu estou querendo dizer. Daí, obviamente, o livro do Alfredo ele vai falar. Eu estou dizendo assim, quando a gente lançar, quando a gente terminar, assim, esse trabalho desse grupo, a gente pensa em fazer ter um momento de conclusão, né, desse livro e chamar o Alfredo para conversar aqui com a gente, tá? E daí, se vocês forem, né, decorrer do estudo, da leitura, questões que o próprio grupo não conseguir desenvolver, né, pode ficar enquanto proposta, inclusive, para mandar para o Alfredo, eu posso me disponibilizar para enviar questões para ele, tá? Então fica em aberto isso. Tá bem, então eu vou fazer agora, recapitular aqui, o capítulo 7. O capítulo 7 é um capítulo bastante importante, mas o Alfredo ele é bastante generoso e, e também bastante repetitivo em alguns momentos, né? Porque ele, de alguma forma, ele se presta a tentar fazer com que os conceitos fiquem muito fixos, no sentido de trabalhados, né? Então, deixa eu só colocar aqui. Pronto. Então, o capítulo 7, que eu até coloquei já no grupo lá, tá? Ele vai trabalhar com alguns conceitos, né? A psicose parte 1, ele vai trabalhar no item A, psicose e a realidade natural, ele vai explicar o que seria natural na contraposição da normal, a formalização e intuição em sua relação com o limite e o excesso, cross-cap, superfície de interseção e plano projetivo e fantasma, enquadre da realidade. Nesse capítulo, o Alfredo ele está tentando dar certos elementos importantes para a gente poder pensar o esquema I. Tá? O conceito de psicose, principalmente no esquema I. Por quê? Porque ali a gente vai ter uma distorção do esquema R, que seria o esquema da neurose, o esquema da realidade para o neurótico. E o esquema I, basicamente, é como pensar a partir de uma estrutura chamada normal, ou normalizada, ou legalizada, algo que escapa. Então, nesse sentido, a gente vai pensar que a psicose, ou o caso Schreber, e o esquema I, é um caso singular. É um singular porque ele está singular no sentido de que, na contraposição entre aquilo que seria legalizado, normal, né, estruturado, ele escapa. Tá? Então, aí, nesse sentido, a gente tem uma distorção topológica, tá, fundamental ali. Por quê? A gente vai ver que no esquema R, que trata da neurose, aonde, né, que basicamente é constituído por dois triângulos, um sobre o outro, né, triângulos homólogos, onde no triângulo inferior a gente vai ter o triângulo simbólico, superior, imaginário, né, o simbólico aquilo que é o édipo, né, obviamente não o édipo como a gente viu que tem várias diferenças importantes, mas a gente tem ali PI, né? P, o pai, na relação com o nome do pai, I enquanto a criança, ou ideal, e M enquanto mãe, né? E também ideal materno. E no triângulo superior, a gente vai ter o imaginário ali, que vai estar sendo composto, né? Por Φ, né? Um Φ que não é o falo exatamente, né? Que vai poder ser lido como falo imaginário, né? Significação fálica, tá? A gente vai ter S, que é o sujeito, e abaixo a gente vai ter um quadrângulo, que é chamado da realidade, né? Como se constitui a realidade da neurose, né? Colocada ali como MI,
e, né, vai ter o M, o minúsculozinho, que vai estar na relação torcida com o MI do simbólico, enfim. É um pouco difícil falar assim, apesar de eu ter decorado, mas eu acho que é difícil para vocês conseguirem visualizar. Mas o que tem ali de importante? Tem de importante que P está em A. O nome do pai está operando na cadeia, isso faz com que ela seja legalizada, né? Então, consequentemente, é inscrito a falta, como consequência, a gente vai dizer que o sujeito, na neurose, ele é fora fluido. Por quê? Porque não há nenhum significante, né, que possa, né, porque nenhum significante representa a si mesmo, e o sujeito, então, de alguma forma, ele fica nesse intervalo entre os significantes, e ele não pode localizar uma identidade ali, então ele está fora fluido. O esquema aí, que o esquema construído por Lacan, né, para falar do caso Schreber, nesses dois lugares que eu falei, P em A, o nome do pai operando na cadeia, e o sujeito fora cluído, a gente vai ter dois furos. Consequentemente, se a gente teria no esquema R da neurose um quadro, né, algo de um fechamento, né, com limites, no esquema aí a gente não tem. Então ele vai ser constituído por uma hipérbole, né, com duas assíntotas, que representam, de alguma maneira, a infinitização, né, a um não limite. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque agora o capítulo 7, de alguma maneira, o Alfredo está tentando trabalhar com conceitos fundamentais para entender isso. Tá? Então ele vai trabalhar agora com a ideia de psicose e a realidade natural, para fazer distinção da normal, vai falar que na psicose é natural, na psicose é normal, então eu vou tentar trazer alguns conceitos básicos aqui. Então, a letra A vai trabalhar a ideia da psicose e a realidade natural, mas o natural, nessa contraposição com o normal, o natural não quer dizer no sentido de natureza. Tá? Mas sim no sentido de ausência da metáfora paterna, que ela vai implicar uma permanência daquilo que seria o natural, tá? Mas sim também submetido ao simbólico. É natural ao simbólico, mas não é normal, porque o que é normal, o termo normal, para o Alfredo colocado aqui, é normalizado, normatizado ou legalizado. E o que faz isso é o nome do pai. Então, o objetivo principal do capítulo 7, né, então, é tentar explicar alguns fenômenos que ele vai, por exemplo, questionar na obra do Freud. A ideia de delírio e alucinação na psicose como algo sem objeto. Né? Inclusive, o Freud vai se deparar com isso na obra. Né? Então, aqui ele vai trazer também duas questões, que são as questões principais desse capítulo, se a ordem simbólica está legalizada, possui suas leis, que são leis específicas, né, sintáticas, gramaticais, metáfora, metonímia, né, conforme o caso de teoria. Se o sujeito é efeito do significante, é sujeito da linguagem, por que é necessário que a operação da metáfora paterna introduza a lei? Então ele traz essa questão na introdução do capítulo. Por que é necessário a metáfora fraterna na relação com a lei, para introduzir a lei? A segunda questão que ele traz é se a ordem simbólica funciona de maneira legalizada, por que para alguns sujeitos falantes a lei opera e para outros não? Basicamente, né, são perguntas assim meio óbvias no sentido de óbvias por quê? Porque fica quase como uma regra. Neurose, nome do pai, metáfora paterna, né, opera o nome do pai. E a gente está falando, tá, psicose não opera a lei. Né? Então, mas ele está questionando por quê? Que para alguns sim, para alguns não. Né?
Deixa eu ver aqui. Para isso, o Alfredo vai trabalhar e o Alfredo ele vai dizer assim que pensando o ensino do Lacan, pensando na inovação lacaniana, né, que foram muitas, mas ele vai dizer assim, a única grande inovação assim que a gente pode ter certeza em afirmar é objetuar. Objetuar é a grande inovação, né, de Lacan. E aqui o Alfredo, então, ele vai trabalhar com a noção de objeto A para tentar explicar, ou seja, basicamente é o fundamento das estruturas clínicas volume 1, entre intervalo e holófrase, é tudo isso para explicar o que acontece quando há e quando não há extração de objetos. Então, assim, se faz um livro enorme para falar disso, né, para ver que a coisa não é simples. E objeto A, aqui também a gente vai ter uma introdução muito importante, porque objeto A não é um objeto que a gente encontra. Né, não é uma caneca, não é um objeto 3D, tridimensional. Né? Não é algo intuitivo, não, a gente não consegue, pela intuição, acessar o objeto A. Ele é um conceito bastante fundamental para a gente poder trabalhar. E nesse sentido, se a gente for pensar, poxa, né, a teoria de Lacan ela tem enquanto base muito importante, né, objeto A, a gente está dizendo assim, tá, isso aqui é um conceito e a gente não consegue localizar isso na realidade que a gente compartilha, que é a tridimensional. Né? Então, nesse sentido, durante o capítulo, ele vai fazer uma distinção entre o que seria o objeto, então falando de objeto A, o que seria esse objeto para Freud, depois passa para o objeto Lacan, né, objeto para Freud ou esse objeto perdido, né, na relação com aquela primeira inscrição, que ela não pode ser, essa primeira inscrição dessa primeira experiência, ela não pode ser revivida, porque não tem como ter mais uma primeira inscrição, ela pode ser repetida, mas não enquanto uma inscrição de novo. Né? E para Lacan, ele vai trabalhar com o conceito de linguagem, quanto morte da coisa, né? Como que a linguagem, de alguma forma, tem enquanto esse efeito, né, a partir do momento que você introduz no simbólico algo, e o Alfredo vai trabalhar isso, a partir do momento que você introduz no simbólico algo, há uma perda em outro, que seria, né, então, a partir do momento que você introduz algo dentro de algo que seria do normal, se perde do natural, e aqui ele vai falar, por exemplo, a respeito de como que a gente vai pensar sobre o quinto postulado, né, de Euclides, que vai trabalhar com a noção das paralelas, né, se perde alguma coisa aqui, daí então vai ser pensado a ideia de intuição, né, e a partir disso, introdução sobre topologia, sobre planos projetivos, como ponto de infinito, ponto de horizonte, que seria uma noção que ele vai tentando aproximar também com a ideia de objeto. Né? Então, assim, ele vai explicar, é muito interessante se vocês puderem reler a noção de um ponto de infinito. Né? Porque o horizonte, se a gente for pensar, ele vai introduzir isso a nível histórico e teórico, mas ele vai trazer algo muito interessante, né? Porque no período da Renascença, né, a, a ideia de perspectiva traz o ponto de fuga, né? Um ponto no horizonte onde a gente vai ter a noção de que ali está o horizonte, o final. E a gente vai pensar, calma, mas se a gente colocar esse ponto num plano, que loucura é essa de dizer que isso aqui é um infinito? Isso aqui é um ponto, né? Mas a partir daquilo vai ter renovações importantíssimas na matemática, né, na perspectiva. Então, é muito interessante para a gente poder ter um certo paralelo com o objeto A. Um outro ponto que ele vai trazer, que é no item C, é o conceito de cross-cap. Mais um conceito bastante delicado e fundamental, porque no esquema R, ele vai dizer que, a partir de Lacan, que o campo da realidade ele é basicamente
uma banda de Möbius, né? Ou seja, a gente vai ter então um elemento, né, que é bidimensional e, ou seja, ele tem de alguma forma apenas uma, um plano, né, uma superfície e que você percorre infinitamente ela com duas bordas ali, né? Então é interessante esse ponto porque o que é o cross-cap? No final das contas, ela é uma esfera com um furo, aonde você vai fazer o que vai chamar de coser, costurar um cross-cap. E aí a gente tem algo assim que delicado, porque a esfera é algo que a gente tem acesso no plano tridimensional. A banda de Möbius não. Como é que você faz essa costura uma coisa que tem duas dimensões em algo que é tridimensional? Então, novamente, ele vai fazer esse paralelo para pensar a ideia do que seria o intuitivo, né? E que quando a gente está trabalhando com Lacan, o intuitivo ele fica basicamente assim, a gente não consegue mais ter consistência naquilo que seria intuitivo, né? E para além disso, então, ele vai trazer o plano projetivo, vai trazer as duas assíntotas, né? As duas assíntotas também, né? O que é infinito, né? Assim, que é muito interessante, né? Que duas assíntotas são duas retas que vão ao infinito. Mas a nível intuitivo, o que é infinito? É uma coisa sem fim, né? Ou seja, é mais um conceito. E dentro da lógica e dentro da teoria dos conjuntos, o que é infinito? Quando a gente tem um conjunto e um subconjunto, né? O conjunto dos números racionais, né? E a gente tem um subconjunto dos números pares. Ele vai ser infinito quando cada um deles vai ter relação também de, né, um com o outro e é infinito também. Então, a gente pode ter matematicamente, apresentar o que seria infinito pegando um conjunto de números racionais, né, de 1 a n, e um subconjunto de números pares, que é dos números racionais, de 2, né, se é par é de 2 a n também par, e a gente está dizendo que ele vai ter essa relação um com o outro, e a gente, então, a partir disso, a gente tem uma representação do que é infinito. Só que a nível intuitivo isso não explica nada. Não é? É exatamente por isso que esse ponto da matemática e da lógica são tão fundamentais e que o Alfredo vai tentar estabelecer isso para falar da psicose no capítulo 7. Deixa eu ver. Então, basicamente é isso. Que a gente foi, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, a gente percorreu o capítulo 7, finalizamos o plano projetivo, ou quase finalizamos o plano projetivo, e a gente vai dar sequência no próximo encontro, a leitura do texto. Né? Enfim, era essa a ideia que eu tinha desse primeiro encontro, apresentar o trabalho para vocês e poder falar um pouquinho sobre como que o Alfredo trabalha, qual o momento do ensino dele que a gente pode ter as coordenadas a respeito da teoria, tá bem? Então, nesse sentido, se vocês, quem leu, por exemplo, o outro Lacan e lê esse aqui, vai falar, calma aí, parece que são autores diferentes. Mas são momentos diferentes de fato, e que vocês vão poder perceber mudanças importantes no desenvolvimento do autor. Inclusive, uma vez conversando com o Alfredo, eu falei assim, poxa, né, Alfredo, tem mudanças muito grandes, né? Ele falou, esse é o problema porque eu já estava traduzindo, né? Eu estava falando a respeito dessa diferença. Ele falou: esse que é o problema de traduzir um autor vivo, né? Porque se ele está vivo, ele evolui, no sentido da teoria, ele vai pensando outras coisas e pode, né, inclusive, discordar dele mesmo. Né? Pessoal, é isso. Eu acho que vou abrir agora para quem quiser fazer algum comentário. Tá? A gente tem esses 10 minutinhos.
Nenhuma questão? Fala, Gustavo. Gustavo também, que é pela São Paulo, né, Gustavo? Bem-vindo. Bom dia, gente. Eu fiquei na dúvida, assim, mas é mais uma curiosidade sobre o uso da expressão natural em distinção do normal. Por que natural? Se você já mais avançado na leitura, fiquei com essa... Então, quando eu fui ler essa parte, eu também achei esquisito, achei estranho essa ideia, né? Inicialmente eu falei natural, né? Primeiro porque natural para a psicanálise é algo que remete à ideia de natureza, e aí ficou meio assim incômodo, né? O ponto aqui, eu acho que, primeiro, me parece mais uma escolha, né, para fazer uma distinção. Então a gente vai ter, então nesse sentido a gente vai pensar natural na oposição com o normal, né? Isso que é fundamental aqui. E quando a gente percorre o livro, fica bastante claro o seguinte, que a referência para pensar os casos, para estabelecer uma certa lógica, é o normal. O normal, então, seria neurose, seria a estrutura legalizada, isso que é o particular, e que não é o singular, mas é o particular, então a gente consegue, a partir disso, estabelecer uma teoria. Então, é muito interessante poder pensar o natural nessa oposição e colocando isso na relação com a psicose. Porque a psicose vai ser, na teoria, colocado como algo que não está no normal, não está no legalizado, né? Então ela foge, ela de alguma forma é aquilo que é o singular. Se há alguma coisa de singular na psicanálise, é a psicose, que está fora, né? Mas que a gente precisa daquilo que é o do legalizado, do normal, para ter como referência, a estrutura, né? Então a gente tem uma estrutura, então a gente vai, quando a gente pensa no campo simbólico, né, que é colocado pelo Alfredo na distinção entre outro maiúsculo e A, porque ele faz uma distinção tomando eu não lembro se está numa questão preliminar, mas o Lacan usa apenas uma vez essa distinção, né, e o Alfredo usa isso. Então, assim, a gente tem o normal colocado, então, aqui, ó, o normal é aquilo que é legalizado, e o natural é aquilo que é natural ao simbólico, faz parte do simbólico, não está separado, tá? Mas não está normalizado, normatizado, legalizado. Então, o Alfredo, ele não aprofunda muito isso. Mas na justificativa que ele usa no capítulo 7, ele vai dizer que o natural se refere no sentido daquilo que é natural ou simbólico. Às vezes também essa transformação que ele coloca, né? Por exemplo, a metáfora paterna é uma manobra que transforma a realidade natural em normal. Às vezes pode dar a entender que existiria antes de uma realidade normal, uma realidade natural, né? Mas, claro, talvez lendo essa transformação em outros termos, talvez em termos topológicos, não se cairia nessa espécie de primeiro vem uma realidade natural, que é essa em que ficaria a estrutura da psicose, mas tem uma coisa estranha, que é a metáfora paterna, que aparece aí, transformando essa realidade natural em normal. Mas, enfim, obrigado. Né, eu acho que, de fato, a gente pode cair, é fácil, é intuitivo cair numa certa ideia de desenvolvimento, né, de evolução, né, teve um primeiro, teve um depois, né? Porque essa é a nossa leitura quando a gente siga no mundo, né? Tá, o que tem antes, o que tem depois, né? O Alfredo, de fato, não se aprofunda muito nisso, mas se a gente tomar tanto Lacan, mas o próprio Alfredo, porque a gente está falando do Alfredo aqui, quando a gente tem
a teoria do Big Bang da linguagem, ele vai dizer, olha, se tem algo antes, né? O que está antes do ponto zero do Big Bang, e depois do Big Bang, a gente estabelece, então, uma noção de tempo e espaço. A gente não pode dizer, porque as nossas referências lógicas é o tempo e espaço. Lá não havia tempo e espaço, então não tem como nem calcular o que é antes e depois, antes do tempo e espaço. Então, como dizer de tempo e espaço sem tempo e espaço? Tem um antes, mas o antes já é uma noção de tempo e espaço, né? Então, é bastante interessante esse ponto. Então, eu acho que ele fica no natural, nesse sentido, assim, puramente da distinção. Não foi normal, não é normal, né? Alguma... Assim, com a questão trazida pelo Gustavo e o tratamento que você deu a ela, pode-se pensar de, no nosso regime de trabalho, irmos repertoriando esses pontos no texto que, à luz dos desdobramentos posteriores da teoria, representam, vamos dizer, certas divergências do próprio autor consigo mesmo. Porque, quando você falou natural, eu imediatamente lembrei do Big Bang da linguagem, e aí deu um curto-circuito, né? Mas se tem algo do simbólico, então não dá para dizer que o natural está fora da linguagem, mas está dentro da linguagem, aí fica essa solução que você propõe, pensarmos que está lá no texto, né? Mas eu acho que aí, de fato, a gente pode compor mesmo um conjunto de questões para serem pensadas, mesmo com desdobramentos. Esse é um problema que temos com Hegel, com Kant, com Marx, com Adorno, com todo mundo, e com Lacan, e com o próprio Alfredo. De pontos da sua obra que você percebe que o autor mudou, que o autor está pensando em outras coisas. E esse parece ser um dos casos, né? Sim. É porque, de alguma maneira, é redundante falar que é natural, né? Se natural ao simbólico, né? A questão é que é redundante. Isso é um problema, né? É redundante para quem já leu outras coisas e até avançou no próprio autor. Fala, tá, que a psicose, isso que seria natural, remete ao simbólico, né? E se a gente acompanha a teoria do Alfredo, a gente tem clareza de que, para ele, nada escapa do simbólico, né? E, inclusive, a ideia de real é aquilo que, para ele, não é o que não foi simbolizado exatamente, né? Ela só pode ser lida enquanto a partir desse regime do simbólico, né? Não tem como nem nomear o real se não for pelo simbólico, né? Pela estrutura normalizada, etc. Então, é a mesma coisa, não tem nem como falar do que tem o antes do Big Bang, porque o antes já é um termo próprio da própria teoria do tempo, né? Então, mas claro, de fato, eu acho que talvez no decorrer do tempo dessa produção, o Alfredo foi podendo desenvolver certas coisas que ficou para trás enquanto uma ideia jogada, não foi respondida, ou que até ele às vezes possa ter achado, não sei, talvez essa palavra não ficou legal. Mas a gente não está aqui com o autor para poder responder isso, né? Fala, Márcio. Nessa linha, o que me ocorreu foi a questão ali da loucura, né? Porque também, como é bonito assim, a forma como ele vai construindo, né? Porque ele joga o ponto de interrogação ali, né? O que tem aqui? Bom, tem um trabalho, né? Um intervalo, fico pensando assim, né? Com as proposições dele, então, muito legal, assim, Enfim, essa questão da loucura me pegou bastante, assim, né? Trabalho no campo da saúde mental pública, então é uma categoria, digamos assim, né? Que o trabalho que ele faz de deixar em suspensão é muito bonito, assim. Então, tenho tentado ler também, assim, no sentido dos intervalos, assim, dessa suspensão de um trabalho, como tu coloca, assim, ali no início vivo, né? Que com uma pesquisa que a gente tem acesso, assim, que vai possibilitando brechas para a gente pensar, né? Então, essa parte da loucura me pegou muito, assim, né? Porque
abre, nossa, espaço para discussão, que a gente, né, acho muito interessante. Então, eu fiquei pensando ali em relação a essa parte que vocês estão comentando um pouco, essa associação também ali com a questão da loucura, né? Um pouco isso. Obrigado, Márcio. De fato, o conceito de loucura para Lacan é muito importante, né? E que Alfredo trabalha nesse livro. Pessoal, questão de tempo, né? A gente vai encerrar por hoje. E fica o convite para a semana que vem, no mesmo horário, quarta-feira também, às 10 horas, tá? E obrigado pela participação. E a gente vai conversando. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.